eu converso com o professor Eduardo Soares. Professor, obrigado pela participação conosco. Boa tarde. Que agradeço a oportunidade, Dami, de estar com vocês aí em Batatais. Bom, professor, nós já falamos várias vezes aí, né, em nossas conversas, do poder da comunicação aí, tanto de informar como de desinformar. Né? E a gente vive nesse momento de pandemia, né? Eu conversava aqui com o Dr. Dimas Covas, aí, que está à frente, no front aí em São Paulo, né? De um outro vírus em circulação, que é o vírus das fake news, né? Que em vários momentos veio com uma presença muito grande, mas que agora está de maneira avassaladora, e a gente tem uma dificuldade danada, né, em implementar as medidas, em fazer as ações de maneira correta, porque sempre tem uma informação na corrente contrária. Como é que você tem notado isso aí no campo da comunicação? Pois é, a fake news que não é de hoje, que está aí nos atrapalhando, né, fazendo com que a gente de alguma forma esbarre nessas notícias mais que falsas, né, Dami, mas notícias fraudulentas que de alguma forma aí tem um objetivo de alguma forma desencadear coisas negativas ou a desinformação aí no caso, né? A gente vê que agora com o corona, como tem pipocado inúmeras fake news nesse sentido, desde tratamentos milagrosos, como de formas de você se cuidar que na verdade não vão resolver nada, né? Uhum. O Ministério da Saúde até criou um aplicativo, aí, um app, né, no celular com informações mais oficiais para tentar de alguma forma diminuir isso, mas infelizmente é um problema que a gente vai enfrentar muito agora, e dessa desinformação atrapalhando as notícias que são mais importantes, né? Até porque a gente tem um volume muito grande de informação rodando, muito mais do que tínhamos aí há 2 semanas atrás, e um interesse público muito grande em obter esses tipos de informações, né? Então fica bem difícil aí a gente separar isso, né? Agora é um momento bem complicado, né? E um dado interessante aí, né, que nós temos notado é a questão de, há alguns anos, nós tínhamos as fake news ligadas à vacinação, né, que causaram um dano tremendo à saúde do mundo, com muita gente deixando de se vacinar. Hoje, os dados oficiais aí mostram, né, que nós temos, no caso específico da vacina da gripe, aí, que tem sido um preventivo nesse momento, quase 80% do público-alvo já vacinado na primeira semana, né, público esse que em 2, 3 meses nas campanhas anteriores, para você vacinar 50% do público-alvo era uma luta, né? Então a gente já vê aí que de fato a ciência vem, né, para puxar o tapete das fake news e falar assim, olha, ou a gente age de acordo com as normativas científicas, sanitárias, ou nós vamos pagar um preço muito alto. Exatamente. E veja como existe a questão muito do interesse individual para que a fake news ela aconteça ou não, né, Dami? Porque e quando tem uma relação comigo direta, uma relação emocional, né? Na época que a vacina foi colocada e dizendo, olha, não é bom vacinar, não é bom dar vacina nas crianças, né? Isso era uma fake news que até era criminosa na época, né? Porque você dizer para as pessoas, principalmente para as crianças, para os pais, né? Não levem as crianças para serem vacinadas, né? E isso acaba de alguma forma fazendo com que os pais não vacinem, e isso pode ocorrer em doenças graves, né? E Deus me livre e guarde, mas até a morte, né? E aí naquele momento cria-se uma relação muito emocional com as pessoas, né? Então eu tenho uma filha, você tem filhos, tal, e você pensa assim, legal, eu não vou vacinar porque isso faz mal para as crianças, né? E agora vem um embate diferente. Uhum. O mesmo interesse emocional que se tinha antes, para do tipo, se faz mal não vou vacinar, agora as pessoas têm esse interesse público em se vacinar, né, de alguma forma. Estão batendo recordes aí da vacina, mostrando que realmente quando você tem um interesse emocional, você tem uma ligação emocional com uma informação, independente se ela, e aí é um risco também, né, independente se ela é verdadeira ou falsa, você vai comprar essa ideia, né, porque sem checar, sem ir atrás, porque você tem uma relação emocional com aquilo, você de alguma forma vai compartilhar, vai mandar a ideia para frente, vai acreditar que aquilo é verdade, né. Uma das questões, professor, que a gente viu também é
o repensar de várias empresas, né? A gente percebe que muitas estão trabalhando, né, em função dos decretos com a possibilidade da entrega, né? Então, desde as empresas de alimentação, enfim, né, várias prestadoras de serviço também nesse sentido, mas acabaram estando despreparadas para comunicação nesse sentido, né? Algumas já até faziam isso de maneira tímida, mas agora estão tendo que se adequar aí para poder dar conta desse período, né? E é uma coisa que já está mudando hábitos, né? A gente já tinha aí os aplicativos de alimentação, etc., mas a gente viu agora um boom nesse segmento. Exatamente, Dani. A gente sempre fala isso, né? Outras vezes que eu vim aqui no seu programa, a gente falou muito disso, né? Das empresas aproveitarem as oportunidades no digital para, de alguma forma, estarem aí conectadas com o resto do mundo, né? A gente sabe que a gente pode usar o digital para estarmos em lugares que não estamos fisicamente, né? Você tem grandes empresas aí de batatais que vendem muito bem no comércio eletrônico, vendem até muito mais para fora do país ou até mesmo em grandes regiões aí do Brasil, fora aqui do eixo de São Paulo, né? Então, assim, esse é um momento que obrigou, ou vamos dizer assim, teve que acelerar esse processo, principalmente de pequenos negócios que nunca tinham visto como oportunidade o digital, né, para potencializar os seus negócios, né? E nesse momento é um momento muito conturbado e eu tenho recebido, por exemplo, muitos pedidos para, olha, agora eu preciso começar o meu negócio no digital. E agora é um momento bem, vamos dizer assim, bem cauteloso, né? Um momento assim de, inclusive quem já está há bastante tempo no digital, usando as redes sociais, aquele momento de cuidado, de não fazer aquelas promoções de oportunismo. Então, eu vou entregar na sua casa gratuitamente, te dar um álcool gel, não sei quantos % de desconto, tal, né? Assim, tentar aproveitar uma oportunidade como oportunismo. Olha, eu vou te oferecer o frete grátis, mas é exatamente porque isso você precisa. Eu não quero que você saia de casa. Isso não é um desconto, não é porque eu estou ruim, mas na verdade é porque eu quero entregar um benefício para quem está do outro lado. Então, tomar cuidado com com esse jeito que você está entrando no digital, né, para não parecer um oportunismo, mas sim que você tenha um cuidado com quem está do outro lado, que você está pensando em não se aproveitar do momento para ganhar dinheiro, mas sim você aproveitar o online para fazer uma boa entrega, uma boa venda para o seu cliente. E algumas lojas que não podem vender, né, Dami, que a gente sabe que acontece, tem alguns lugares que estão com as portas fechadas e realmente é difícil porque tem que fazer uma entrega. Por exemplo, uma concessionária de carro, né, ela não tem como fazer uma entrega de um carro, está com o Detran fechado, tem algumas questões aí, né. Então, assim, aproveita esse momento para fazer um namoro com o seu cliente, para conversar com ele, para usar o digital para você mantê-lo informado de boas práticas aí, do que você tem para vender, do carro que você tem, enfim, aproveite aí essa oportunidade para você conquistar, para você fidelizar o cliente, para você trazer informação. A gente está todo mundo aqui, em casa, diante de uma câmera, de um computador. O que eu posso levar para dentro da casa das pessoas do meu negócio em relação ao meu negócio, né? Como que eu posso fazer uma live bacana, como que eu posso instruir? São ideias aí interessantes para você começar um online agora, que vai garantir um futuro para o seu negócio, inclusive. E que é um futuro que já estava aqui, de certa forma, no presente, né? Os aplicativos de compra, em especial de alimentação, estavam em alta, os aplicativos de lojas, né, também aí muito funcionais, mas que já vinham nessa tendência há um tempo. Uma outra coisa interessante é isso, né? Muitas vezes as pessoas no período de crise elas deixam de investir em comunicação. E a gente percebe que é justamente o contrário, né? Aí que a hora, né, a gente acompanhando as grandes emissoras do país, você vê exatamente isso, né? O quanto mudou o layout do momento, né, das publicidades, encarando esse momento que é vivido, né? Mas justamente algumas investindo um pouquinho mais pesado ainda, porque sabem que é o momento de investir.
Exatamente, é aquele momento em que a gente não pode retrair, né? Na verdade é um momento que não é de falar de promoção, mas é um momento de dizer de como é que eu posso estar junto com você. Me chamou a atenção um supermercado que disse no comunicado na TV, olha, a gente não vai te mostrar as ofertas que estamos acostumados a mostrar, nós vamos te garantir que você vai vir aqui e essas ofertas estão aqui e vai ter para todo mundo, né? Então acho que isso é muito bacana nesse momento, se mudar, como você mesmo disse, aí, o layout da propaganda e não deixar de investir, né, em relacionamento nesse momento, né, em poder dizer como a sua marca está bem posicionada. Então usar a TV para isso, usar o rádio para isso, usar o digital para isso, de alguma forma para se comunicar com o outro que está do outro lado e nesse momento ele está aberto ali, não a comprar, né, não a grandes ofertas, mas ele está aberto à informação, uma informação de qualidade que você pode trazer enquanto especialista do seu negócio para ele. Eu tenho uma padaria, deixa eu compartilhar receitas de pão com a turma, né? Deixa eu dizer como eles podem fazer um pão interessante em casa, né? Depois eles vão continuar comprando aqui comigo, mas nesse momento deixa eu ajudá-los a fazer isso. Eu sou uma doceria, deixa eu mostrar como fazer doce. Eu tenho um salão de beleza, deixa eu criar um caminho aí para contar uma historinha, como é que as pessoas podem cortar cabelo sozinhos em casa. Então é o momento da gente compartilhando coisas boas e usar o digital, o marketing, as mídias para exatamente fazer isso, né? Na companhia do professor Eduardo Soares, nós estamos falando um pouquinho do impacto, né, desse momento nas comunicações aí com a pandemia. Eduardo, uma outra questão que mudou aí, né? Eu conversava no bloco anterior com o professor de psicologia do impacto na socialização, né? E como ficar um pouquinho excluído socialmente tem impactado nisso. Mas também, né, a gente percebe que as pessoas descobriram e intensificaram esse novo meio de socializar, que é utilizando aí os computadores, os celulares, as câmeras, interagindo, né? A gente tem clubes de serviço fazendo reunião online, empresas fazendo reunião online. Então era uma dinâmica que a gente via como um projeto de futuro aí, né? Que as pessoas aos poucos iriam se adequar, mas que agora a gente foi obrigado a entrar nesse barco por livre e espontânea pressão aí. Novamente, todo mundo acelerando o processo, né? Novamente aí, né? Reuniões estão acontecendo várias, eu tive 2 hoje pela manhã, as aulas, como eu sou professor, estava te contando no intervalo, a gente está dando aula à noite com ferramentas digitais, então o pessoal está lá plugado em casa, ligado no computador, a gente tem 50 pessoas dentro de uma sala virtual fazendo uma aula como se ela fosse presencial, né? Não é ensino à distância não, mas dialogando com as pessoas, né? Passando slides e tudo mais, e as reuniões que cresceram também, né? Isso era praticamente há 2 semanas, às vezes isso vai muito naquela ideia assim, que a gente brincava, né? Tipo, aquela reunião que podia ser um e-mail, né? Então, a ideia de fazer reunião agora online, ela tá na prática, tá em voga. A gente tem um monte de ferramentas para isso, ferramentas gratuitas que são interessantes. A gente pode citar aqui o próprio Zoom, que acho que é o mais popular aí, junto do Hangout do Google também, que são ferramentas super simples de usar. Você não precisa às vezes nem baixar, é para mandar um convite para o WhatsApp da pessoa, a pessoa acessou através daquele link, ela já está dentro de uma sala de reunião, onde você pode compartilhar conteúdo, compartilhar a tela do teu computador com as outras pessoas. Isso de alguma forma vai servir para a gente se conectar, né? O outro caminho também, Dami, são as lives que estão acontecendo aí, como a gente citou, o Instagram agora você abre, sempre tem lives aí, as pessoas estão fazendo em duplas muitas vezes, então também é simples de fazer, você abre a câmera do celular no Instagram, a outra pessoa entra para assistir, aparece uma mensagem lá, quero participar, você clica, já se conecta com a outra pessoa. Isso que a gente está fazendo aqui via o Messenger do próprio Facebook, estamos conectados, e é legal isso. Aqui em Ribeirão, por exemplo, teve uma galera de bandas que se uniram e fizeram uma programação no Instagram
de bandas. Toda noite tem bandas locais se apresentando no Instagram, fizeram um calendário durante a semana, cada um na sua casa, né? Às vezes não são bandas, são músicos individuais da banda, né? Que estão morando sozinhos, então faz lá um violão e voz e tal. E isso tem funcionado, tem compartilhado coisas boas, a pessoa tem criado vaquinha virtual, essa turma das bandas aí. Então, pô, o pessoal não pode tocar agora em lugares, bares e tal. Vamos tocar na internet, vamos fazer uma gorjeta virtual aí para o pessoal poder sair da crise. Então, a gente tem que inovar, né, Dami? A gente tem que buscar esse caminho de continuar conectado com o mundo, sendo que temos que nos manter isolados, né? Não fazer o contrário. Vamos sair, vamos se arriscar. Não, pessoal, segura que vai passar e quem sabe assim a gente encontra outros caminhos, né, outros mapas, encontraremos novas terras aí com a ajuda do digital que vem ajudando bastante a gente, né? Perfeito. E de fato a gente tem notado esse impacto mesmo, né? Uma coisa interessante aí desse impacto aí das lives e etc. é que a gente percebe a importância do outro lado, né? Do lado cultural na rotina das pessoas, porque nesse período aí de confinamento, né? O consumo, né? de programas televisivos, de filmes, né? Enfim, a gama de TVs on demand que a gente tem de assinatura, né, ampliou gigantescamente, né, assim como o acesso ao rádio, né? Então a gente vê que são duas ferramentas que nesse período têm ampliado, e aí a gente tem a real dimensão do quanto a gente precisa, né, do acesso à música, ao cinema, à novela, à cultura, enfim, de uma maneira geral, exatamente pelo período que a gente está vivendo. Como a gente busca isso, né, Dami? Como é importante. São duas coisas que nesses momentos a gente não pode ficar sem, né? Que é informação e cultura, né? O entretenimento, vamos dizer assim, né? A gente precisa estar de alguma forma conectado a essas questões. Uma é informação que com certeza todo mundo quer ter, né? E onde é que você vai ter? Em fontes seguras de informação, né? A gente falou no primeiro bloco aí do fake news, né? Então assim, busque fontes seguras, né? Busque o rádio que você conhece, que tem profissionais trabalhando para isso, busque a televisão, que você vai ter informação de profissionais que estão trabalhando para isso, né, para apurar, para trazer notícia com verdade, notícia com apuração, que a gente fala, né, não vai acreditando em qualquer coisa. E a questão do entretenimento, que é muito importante, as pessoas vão achando o caminho para isso, né, para se juntar, para falar de música, para tocar para as pessoas, para botar cinema, os serviços de streaming crescendo bastante, né, como você bem disse aí, né, e assim, a gente vê como a cultura, ela é muito importante até para a sanidade, né, até para a saúde mental das pessoas, né, então a gente precisa ter esse dosar aí, e uma coisa muito colaborativa mesmo, né, que as pessoas aprendam a usar esses canais que tem, né, dessa forma mesmo separados, para que a gente continue juntos, né? Porque estando juntos a gente sai mais forte de tudo isso, né? Que bom que a gente tem motivos e tem diversos canais aí para a gente multiplicar isso, para a gente seguir em contato, né, Dami? Professor, obrigado pela participação conosco, por dispor um pouco aí do seu tempo de confinamento, aí de distanciamento social, para falar com a gente, para trocar um pouco de informações e, de fato, esperamos, né, recebê-lo o mais breve possível no presencial aqui, né? Não mais à distância, mas vamos cumprir aí à risca todas as normas da OMS, né, para que a gente tenha aí esse período da maneira mais produtiva possível, né, mas pensando em primeiro lugar na saúde. Obrigado pela colaboração conosco. Isso aí, eu que agradeço, Dami. Fiquem em casa, pessoal, obedeçam as regrinhas aí, é só por um tempo, a gente vai passar isso juntos e logo, logo a gente vai estar aí junto, presencialmente, podendo dar um abraço aí, Dami, você, que eu tenho grande admiração aí e respeito, sempre um prazer colaborar, sempre que precisar, só chamar a gente. Maravilha, igualmente, meu querido.